Queridos, nós vamos um pouco decorrer em algo que Deus colocou no nosso coração acerca de nós sermos guiados pelo Espírito. Amém? Eu não tenho pretensão de estar dando uma aula sobre isso, mas eu quero só dizer para vocês que nós desfrutamos disso e eu desfruto disso. E se você se ligar nessa noite, você vai perceber o quão necessário é, irmãos, nós podermos colocar a nossa vida de tal forma que possamos estar disposto a obedecer e ouvir a voz do Espírito. Amém, irmãos? É algo que foi nos dado quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, morreu por nossos pecados, nos colocou numa posição de justiça, e essa posição de justiça nós temos como garantia o penhor até o dia da salvação. Ele disse assim: eu vou, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito. Esse Espírito nos ergue, esse Espírito nos direciona, esse Espírito faz tanta coisa importante nas nossas vidas. Às vezes nós achamos, alguns acham religiosamente, pensando em um Deus que está lá em cima, em que vocês têm que olhar para cima e dizer: ó Deus, que estás nos mais altos céus, soberano Pai, né? E de fato não desfruta da presença do próprio Deus dentro de você. Então, ao invés de nós estarmos falando algo lá para cima, nós podemos estar falando algo dentro, porque Ele está em nós. Amém, irmãos? A presença dEle está em nós. E eu quero trazer alguns versículos que nos trazem base, convicção sobre isso. E eu desfruto dessa presença. Eu quero, em nome de Jesus, que vocês possam, de fato, degustar, presenciar, viver isso, de fato, como uma direção do Espírito. Às vezes eu falo, às vezes com Rosana, com o pessoal do louvor, acerca de improvisos, né? Muitas vezes, no último de jovem que nós estávamos aqui, nós estávamos com algumas músicas programadas, mas eu chamei Rosana assim, disse: Rosana, vamos fazer essa música aqui. E naquele momento, aquela música, por direção do Espírito, ela nos deixou leve, suave, para que tudo começasse. Amém, irmãos? Então, é importante nós estarmos na direção do Espírito, Ele sendo guiado, nós sendo guiados por Ele em todas as coisas. Amém, irmãos? Então, quero deixar alguns versículos aqui, possivelmente nós não venhamos a terminar. Nós estávamos começando a falar sobre considerar o homem interior, e de fato nós precisamos considerar esse homem interior, e é com o homem interior que o Espírito tem as conexões. Amém, irmãos? É no homem interior. Então, nós não somos praticamente essa casca que estamos aqui. Nós temos um homem interior no Espírito que foi mudado, que foi transformado, que vive uma outra realidade. Amém, irmãos? Nós não vivemos pela realidade que o nosso corpo exterior nos comenta, nem doença, nem problemas, nem dificuldade, nem circunstâncias que nos rodeiam. Nós somos guiados pelo Espírito e pela fé, falando fé, crendo, porque esse é o Espírito da fé. Crie, por isso eu falei, eu creio na palavra, falo a palavra, não falo negativo, eu falo o que a palavra diz ao meu respeito. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós não podemos deixar, irmão, com que as coisas nos envolvam de uma tal forma que nós possamos sair do foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Então vamos começar aqui Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz exatamente isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deveria ser diferente, né? Deveria ser assim, deveria, no meu pensar humano. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, mas coube ao Senhor a trazer de uma forma diferente. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como é que a gente descobre que esse é um filho de Deus? Porque nós estamos vendo que aquele filho de Deus é guiado pelo Espírito. Porque há uma coisa de prioridade para o que deve ser para o crente, é que ele seja de fato guiado pelo Espírito. Quando nós vemos um crente guiado pelo Espírito, irmãos, dificilmente ele erra nos seus negócios. Dificilmente ele pode errar nas suas causas, nos seus problemas, nas suas direções, na venda da casa, na compra da casa, na venda do carro, nos negócios, no trabalho, porque nós não fazemos nada que não sejam guiadas pelo Espírito. Amém, irmãos?
Isso é uma das coisas que nós precisamos de fato entender. Pastor, me dê uma direção. Eu digo, eu posso te dar uma direção na palavra. E a direção que eu dou na palavra é que nós somos filhos de Deus e temos o direito de sermos guiados por Filho de Deus. Deus ama guiar o seu povo. Se nós fôssemos olhar aqui em Isaías, ele vai dizer que ele guiava o seu povo em paz. Ele tem prazer de guiar o povo. Ele levantou pessoas para guiar o povo. Ele levantou profetas, reis, sacerdotes, e todos eram guiados por ele. Mas essa dispensação já acabou e nós estamos na dispensação do ministério da nova aliança. Amém, irmãos? Nós somos ministros de uma nova aliança. Diga assim, eu sou ministro de uma nova aliança. Diga assim, profeta não me guia. Agora quem me guia é o Espírito de Deus no homem interior. Diga assim, faça assim, é aqui, não é aqui. Não é no meu intelecto, mas é aqui por dentro. Aleluia. Diga assim, o Espírito Santo me guia por dentro. Aleluia. Enquanto nós estávamos orando, veio uma nota no meu espírito falando exatamente isso. Ei, há algo que está te guiando por dentro, dá atenção a isso. Há atenção ao teu homem interior. Fazer as coisas que o teu espírito revela ao teu coração, a tua intimidade. Nós falamos domingo passado acerca de foto e bastidores. E os bastidores da reação como filho de Deus sendo guiado pelo Espírito é uma intimidade com este Espírito Santo dentro de nós, no nosso homem interior. Se formos fazer alguma coisa, Espírito Santo, como devemos fazer? O que devemos fazer? Vou ou não vou? Às vezes nós queremos fazer na nossa própria força. E hoje o Senhor falou conosco aqui, no meio que nós estávamos orando, que não era na nossa força, não é como nós queremos, mas nós precisamos fazer algo como o Espírito Santo nos ordenar. Amém, irmãos? É como Ele ordenar e como Ele quer nas nossas vidas. E nós podemos fazer essa oração de consagração e dizer, faz, Senhor, como você quer. Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz e as tuas direções. Amém, irmãos? Então ele diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No versículo 16, ele diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe, irmãos, eu conheci o Evangelho, nasci na fé, mas eu não conhecia essas coisas. Eu comecei a ser guiado pelo Espírito desde 17 anos, eu comecei a perceber, aliás, eu não percebi que estava sendo guiado pelo Espírito. Eu percebi que quando eu conheci que eu era guiado pelo Espírito, eu comecei a perceber que Deus nunca tinha me abandonado. Alô? Aos meus 17 anos, ele me guiava e eu não sabia, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas uma coisa eu sabia, que eu era filho de Deus. Agora, era um filho com um conhecimento lá embaixo, um entendimento embaixo, e não desfrutava daquilo porque, de fato, eu não conhecia a palavra como deveria conhecer. E eu achava, irmãos, que eu conhecia a palavra. Eu fiz cursos teológicos, bibliologia, escatologia e tudo de gia, fiz tudo, irmãos. Mas não consegui de forma alguma entender de fato o que estava acontecendo. Tive conhecimentos, mas até onde eu tive conhecimentos, andei sendo atropelado. Mas mesmo assim, quando eu descobri que era guiado pelo Espírito de fato, eu comecei a perceber, irmãos, que eu nunca fui abandonado pelo Senhor. Ele nunca me abandonou, Ele sempre me guiou. E também vi as bobagens que eu fiz, porque eu não dei atenção ao Espírito. Amém, irmãos? Então fiz muita bobagem, mas por quê? Porque eu não dei atenção ao ser guiado pelo Espírito, a vivenciar isso. Desde quando cheguei aqui no Bom Jardim, que eu falo para vocês que reverencie essa presença, valorize essa presença dentro de você. E eu estou ratificando, porque essa presença, ela me exalta, ela me ergue por dentro, não é exalta, ela me ergue por dentro, ela não me deixa triste, eu me regozijo nele, por dentro o tempo todo. Amém, irmãos? Aleluia. Algumas coisas querem nos afastar, nos tirar do foco, mas não consegue, porque há um poder muito maior operando dentro de mim. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Diga assim, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de mim.
Aleluia. E ele me sinaliza, irmãos. E ele me sinalizava, mas eu entendia como uma coisa. E eu vi alguns irmãos por esses tempos falar, uma coisa me falou, uma coisa me levou, uma coisa está me levando. Eu senti um negócio e eu fiz e deu certo. Eu senti aquilo, eu fiz e deu certo. Irmãos, tem que ter cuidado, porque agora você não é mais um homem natural. Você é um homem espiritual. Os homens naturais também sentem algumas coisas e fazem, e eles avançam e às vezes são prósperos, porque eles estão cumprindo um princípio de fé e avançam. Mas muitas vezes, quando o crente, a pessoa vem para o Senhor e não tem os ensinamentos, não tem a educação que deveria ter acerca dessas coisas, elas ficam tendo intuições. Alguma coisa falou. Irmãos, o Espírito Santo não é coisa. O Espírito Santo é uma pessoa que quer ser adorada, que quer ter comunhão. Amém, irmãos? Aleluia. Você está comigo? Então eu passei muito tempo na minha vida, irmão, sendo guiado pelo Espírito, sem comunhão com Ele. Porque eu só orava em línguas, irmãos, quando eu tinha um arrepio. Eita, pronto. E esse arrepio para acontecer, irmão, não era brincadeira não, para derrubar o público assim era complicado. Amém, irmãos? Hoje eu não preciso de arrepio, irmãos, para orar em línguas, para falar com Ele, para ter intimidade com o Espírito, para ser direcionado por Ele a todas as coisas. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, quando nós escutamos a voz do Espírito, olha, com certeza, avança. E quando você ouvir aquela coisa que você erroneamente falava até hoje, não vai mais falar, você vai dizer assim, Espírito Santo, obrigado, Pai, pela tua direção, porque a tua palavra diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, e isso é testificado na minha vida, porque o teu Espírito testifica que eu sou teu filho, papai. Você pode mudar a sua atitude para com Deus, papai, paizinho. Ele é meu pai, nunca me abandona. Deus é meu pai, sempre está comigo. Ele é meu pai. Aleluia. Você pode dizer, Ele é meu pai? Aleluia. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não há variação, sombra de variação. Aleluia. Todo dom perfeito, toda bondade, toda alegria, toda essência, o DNA de Deus está em nós, irmãos. Aleluia. Você precisa, irmãos, sair e externar algo de dentro para fora. As pessoas que olharem para você têm que identificar que você é filho de Deus pelo que você fala. Amém. Aleluia. Algumas coisas estão destruídas na vida de alguns irmãos porque as palavras são complicadas, são terríveis. Meu filho nunca vai dar certo. Já pensou? Amém, eu declaro em nome de Jesus, meu filho avançando. Eu declaro em nome de Jesus, aí o menino tem um problema psíquico na cabeça, isso, o médico diz que é eterno, não é eterno. Isso vai mudar em nome de Jesus, eu declaro meu filho normal. Eu declaro a mente do meu filho normal. Aleluia. Amém, irmãos? Se levanta uma informação no seu corpo anormal, você diz, não, eu ando em justiça. Fala comigo, eu ando em justiça. O poder está dentro de mim. Ele renovará as minhas forças, as minhas células. Eu sou guiado pelo Espírito. Aleluia. Irmãos, tem muitas coisas a nosso favor a esse respeito. Em João capítulo 14, versículo 16, vou falando os versículos, eu creio que se eu não pregar na próxima quinta-feira, alguém vai continuar isso aqui, mas se não, eu continuo. João 14, 16 diz assim, eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, né? E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, fala comigo, para que fique convosco como? Para sempre. Diga assim, Ele não me abandona, nunca me abandonou. Diga assim, no tempo em que eu pensava que estava só, eu não estava. Porque desde o dia que Ele começou a te guiar, Ele já te considerava como filho, mesmo que você ainda não tinha a certeza da salvação. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu não tinha, irmãos. Será que eu sou salvo mesmo, Jesus? Ah, Senhor. Irmãos, quando eu comecei a entender a justiça de Deus, acabou.
Acabou, é tetra. Não, acabou. Agora nós somos guiados pelo Espírito. A lei do Espírito de vida agora nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso foi uma salvação para a minha vida. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela com unção, a palavra de Deus é a própria unção, mas quando nós entendemos essa unção, entrando dentro da nossa vida, muda, irmão, a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Dificilmente, irmãos, dificilmente poderemos errar. Amém? Você concorda comigo ou não? Se o Espírito te direcionar, você vai errar? Nunca. Agora, por que muitas vezes erramos no que fazemos? Porque não temos a comunhão com o Espírito. É fácil detectar. É fácil uma pessoa chegar para mim e dizer assim, o negócio do meu casamento não está dando certo, eu separei. Eu digo, foi. Por quê? Porque não tinha comunhão com o Espírito. Porque se tivesse a comunhão com o Espírito, andando em Espírito, andando no Espírito, simplesmente você andava frutificando no Espírito, frutificando exatamente o amor. Amém, irmãos? Eu sei que muita gente aqui, eu acho que com vocês não aconteceram isso de jeito nenhum, nunca disseram assim, eu quero me divorciar, é melhor me divorciar. Irmão, não abre a boca para dizer um negócio desse. Quando o problema chegar, diz, Pai, em nome de Jesus, resolvendo as coisas, Pai, em nome de Jesus agora, aleluia. Aleluia, eu sendo erguido, minha esposa sendo erguida. Amém? O entendimento chegando na vida do meu esposo, o entendimento chegando na vida da minha esposa, ela podendo ter de fato a revelação da nossa unidade, do nosso amor. Amém, irmãos? Irmãos, nós erramos mesmo quando não somos guiados pelo Espírito, e eu errei muito, irmãos. Eu errei muito. Eu levei muita topada, meus dedos são tudo calejados de tanta topada, porque eu andei sem a direção do Espírito. Mas no dia que eu conheci essa direção do Espírito, nunca mais, irmãos. Isso aconteceu. Amém. Eu vivia chorando pelos cantos. Ai, meu Deus, não deu certo. Ai, meu Deus, ai, Senhor, a empresa não me pagou. Teve uma vez que eu entrei dentro do mato no interior e comecei a chorar lá. Ai, Pai, Senhor, será possível que o serviço que eu peguei... Irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. Hoje é diferente, Pai. Eu te entrego nas mãos aquele cidadão que eu estou fazendo o serviço agora, Pai. Coloca ele nas tuas mãos. Revela para ele, Pai. Amém. Aleluia. Eu tinha feito um concerto de mais de 100 máquinas no interior. E no final o cara me deu um cheque. E o cheque era sem fundo, irmão. O desespero foi grande. Mas o desespero foi naquele tempo. Hoje o desespero não aconteceria assim, não. Eu dizia, Senhor, é contigo agora, ó. Tem um versículo na Bíblia, se, né? Tem aquele, eu abrirei a janela dos céus, se, né? É condicional, né? É condicional. Aí a gente ora, Pai, em nome de Jesus. Está aqui, Pai, sou teu filho. Amém? Aleluia. E Deus abre as portas e dá tudo certo, irmãos. Nós não ficaremos desesperados por isso. Obviamente, que quando eu comecei a encontrar essas verdades, eu ainda estava saindo meio da religiosidade que me atraía, me pegava. E quantas vezes eu cheguei a sofrer por causa disso. Até que eu encontrei o Cacá. Eu disse, Cacá, eu estou devendo 20 mil, eu estou devendo 120, querido. Você é doido. Você é perturbado. Meu irmão, aprenda a se regozijar no Senhor. Aleluia. Confie no Deus da provisão. Em outras palavras, ele estava dizendo, nós somos justiça de Deus. Há um escape, há uma direção. Nós erramos até aquele momento, porque não sabíamos como resolver as coisas. Mas a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, nos ensina. Amém, irmão? Diga assim, eu amo ser guiado pelo Espírito. Pastor, mas eu não tenho experiência não. Você vai começar a ter agora em nome de Jesus. Amanhã você vai começar já a falar, dizendo assim, nunca mais vai fazer as coisas sozinhos, nem entrar dentro de um negócio sozinho. Bobão. Amém, irmãos? Peça direção ao Senhor. Aleluia, Ele é seu Pai. Amém, irmãos? Então Ele não nos abandona. Versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia, você se alegra com isso?
Aleluia. Diga, não importa as circunstâncias, não importa os problemas, o Espírito está dentro de mim. Não importa os problemas, a solução está dentro de mim. Aleluia. Diga assim, tem provisão. Aleluia. 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 Ora se contorou roche de breve rece. Ora que o prosombe de castorro roche. Deus não nos abandonou. Ele não nos abandonou, irmãos. É porque você olha para a sua condição, não olhe para a sua condição que é besteira, é bobagem. Olhe para a condição de Deus, do Espírito, do poder, te mostrando onde é. Aonde, não é o vereador aqui do bairro não, irmão. É o local, é a localidade que você vai chegar lá. Aleluia. Porque até o aonde é chegou, mas não teve a revelação do Espírito, voltou. Amém. Aleluia. Deus é bom. Ele diz no versículo 18, não vos deixarei órfãos. Diga assim, eu amo a palavra. Foi ele que falou. E ele diz, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me ver mais, mas vós me vereis, porque eu sou vivo e vós vivereis. Aleluia, nós estamos vivos, éramos mortos espirituais, irmãos. Mas nós não somos regidos pelas coisas naturais, somos regidos pelas coisas espirituais. Amém? Eu quero falar para você, irmãos, que o homem natural tem a sua fé normal. E eu admiro até alguns homens naturais. Eu conto nos dedos muitos amigos meus que são naturais, não são espirituais, não nasceram de novo, mas têm uma vida próspera, porque o princípio que ele usa é o princípio de Deus. E Deus não vai deixar de agir porque ele não usou o princípio. Mas é um homem doador, é um homem generoso, são pessoas que de fato, irmãos, muitas vezes abençoam até a obra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Às vezes você está ainda no mesmo local, no mesmo trabalho, porque você ainda não teve uma comunhão com o Espírito, mas o Espírito pode te revelar como é que você pode ser um empresário, como é que você pode começar, aonde começar, lhe dando ideias. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia, ele não te abandona. Então, versículo de número 20, ele diz assim, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ei, deixa eu te dizer, há uma manifestação do próprio Cristo em nossas vidas. Amém, irmãos? O próprio Cristo, irmãos, obedeceu todas as coisas. O próprio Cristo foi gerado pelo Espírito em Maria. Quando ele tinha 30 anos, o Espírito veio sobre e o capacitou para fazer todas as coisas. Paulo olha para ele e diz assim, sede imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava falando assim, há um poder que operou na vida de Cristo e também opera em nossas vidas. Amém, irmãos? Nós vamos ver isso mais na frente. Nunca foi na nossa força. Às vezes você pensa que foi na tua força. Porque sou eu, no meu... Nunca foi, irmãos. Fala comigo, nunca foi. Diga assim, há um poder que opera na minha vida e eu executo. Diga assim, na minha execução é leve. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo em 1 João capítulo 2, versículo de número 20. Olha só. Eu queria que você, irmãos, ficasse atento a essas palavras. De fato, você, para o seu dia a dia, carregue isso. Você não é essa pessoa de fora, né? Que está executando as coisas. É a pessoa de dentro. É o homem espiritual. E a unção do santo está nesse homem espiritual. E então aqui a palavra de Deus diz assim, vós tendes o que, irmãos? A unção do santo. E sabeis o que, irmãos? Todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Eu vou contar um testemunho de uma irmã que ela me contou esses dias agora, que ela disse que ouviu uma voz e ela
está ouvindo que não é só uma voz, é a direção de Deus. E se nós tivermos a comunhão com a direção de Deus, as coisas vão tomar um rumo poderoso. Mas um dia ela disse que chegou em casa e disse assim, eu quero fazer uma casa em cima da minha mãe. E todo mundo disse assim, não tem condição de fazer, não tem condição de fazer, não há condição de fazer. De repente ela tinha só 5 mil na vida dela ali, 5 mil para fazer tudo. E ela diz, nós vamos fazer. E todo mundo fica olhando. Irmãos, quando Deus revela uma coisa para a gente, as pessoas ficam malucas olhando assim, como é que vai ser? Não sei. Deus disse que era para ir, eu vou. Amém, irmãos? Aí ela disse, não, vamos fazer. E chamou o cara para fazer. Mano, meu filho, vá atrás do pedreiro para fazer isso aqui, porque o Senhor falou comigo. Aí disse, mulher, tu não tem juízo não, como é que a gente vai fazer? Menino, vai-se embora, vai. Aí o cara foi atrás do pedreiro, o pedreiro chegou, olhou para casa e disse, eu faço pelos 3 mil reais isso aqui. É mesmo, é? E agora, cadê o dinheiro do material? Né? A carne pergunta, o diabo pergunta, os filhos perguntam, todo mundo pergunta. Quem está fora da direção do Espírito não entende o que está acontecendo na direção do Espírito. Eu quero convidar você a não duvidar nem da direção do Espírito que tem na vida de um líder seu. Presta atenção. Amém. Aleluia. Então naquele momento ela olha para aquilo dali, começa a levantar as paredes, e o cara pergunta, e agora, o que a gente faz? Por que só não levanta esse restante aqui? Ainda tem o outro detalhe, o material, cadê? Não tem condições, cadê o cartão? E a mulher vai do depósito e faz as promissórias, irmãos. Está aqui, pode levantar, o que você quiser aqui, e você pode pagar como você quiser. E é assim, bora, levanta a casa. Quando chegou no final, porque você não termina o restinho, pedreiro, olha. Ô pedreiro abençoado, viu? Pedreiro levantou a casa da irmã por 5 mil conto, irmão. Aleluia, para todo mundo olhar, ver. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus revela no teu coração, não fique perguntando como vai ser, porque Ele já tem preparado, tem provisão. Diga comigo, tem provisão. Aleluia. E a casa que era pequena, e a casa que não dava, hoje é uma casa linda, maravilhosa, e todos olham e só pode ter sido Deus. E foi. Amém, irmãos? Porque ninguém tem condições, irmãos, de fazer uma casa ganhando um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Não tem condições. E de uma noite para o dia, Deus disse assim, faça. Aleluia. Eu me lembro que dentro da história, o pedreiro chegou, não, nós temos que todo mundo sair dessa casa aqui, porque tem que ir para outra casa, que vai ter que desmontar tudo. Ela disse, ninguém vai sair daqui não, a gente fica no cantinho, pode destelhar, você é doido, vai ficar... Pode destelhar tudo, Deus mandou. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, quando nós temos a intimidade com o Espírito, Ele fala, a gente obedece, dá tudo certo. Amém, irmãos? Ninguém vai olhar a casa que está sem telhas, ninguém vai pular lá. Irmãos, tem hora que meu portão lá em casa dorme aberto e ninguém nem percebe. O diabo nem vê, nem olha, cega, irmão, cega tudo. Aleluia. Eu quero te dizer em nome de Jesus, quando você sair nessas ruas do Bom Jardim, não saia com medo não, porque há um exército do teu lado, há um poder, há uma luz. Eu declaro em nome de Jesus, quando as pessoas estiverem olhando para você, vai ver a unção do Santo, do Espírito que está em você. Mas por favor, não viva uma vida de pecado, porque se você estiver dando uma brecha para o pecado, Satanás vai ver o pisca-pisca. Não, aquilo ali já foi, a unção já foi, é você que ele vai lá. Vacila não. Amém, irmãos? Não brinca não. Não brinca não, porque quando todos estiverem olhar para nós, tem que ver a unção. Aí ele diz assim, vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas, porque ele vai te ensinar, ele vai te mostrar, ele vai te direcionar, não vai te deixar no vácuo. Amém. Aleluia, diga assim, eu sou guiado pelo Espírito. Aleluia, aleluia, me alegro com isso, viu, irmãos, porque eu vivo isso na íntegra. 1 João 2,27, 1 João 2,27, e a unção que vós recebeste dele, diga assim, eu recebi uma unção poderosa na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, e a unção que de vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E assim está aí? Amém. E assim nele permanecereis.
Irmãos, aí você pode dizer assim, mas pastor, por que nós estamos aqui ouvindo a palavra sendo ensinada? Porque, irmãos, não sou eu que estou ensinando, é a unção que está em mim, que está te ensinando, mostrando algumas coisas. Amém, irmãos? Alguns irmãos dizem assim, eu preguei a palavra, você não fez nada, irmãos. Se você estiver dizendo que foi você, você está usando a palavra que é de Deus, que é carregada de unção. Amém? Mas a palavra não é tua, a palavra é de Deus, é Ele que faz. Então você que está aí ouvindo, você que está aí do outro lado ouvindo, está dizendo assim, mas você não está ensinando, não. É o Espírito que está te ensinando, dizendo assim, eu quero te guiar, eu quero te levar para lugares mais altos. Houve uma inspiração do Senhor quando nós estávamos orando aqui, e que você corresse, porque quando você correr, quando você tiver velocidade, o vento do Espírito te fará subir a lugares poderosos, irmãos. Corre com velocidade, aos pés da intimidade com o Espírito, irmãos. Aleluia, não faça nada sem ser guiado pelo Espírito, porque isso é uma coisa poderosa. Não é os filhos de Deus que são guiados, é os que são guiados pelo Espírito de Deus, que são filhos de Deus. Nós somos detectados filhos porque somos guiados por eles. Pastor, fiz um negócio errado. Foi mesmo, cara? Foi. Deu tudo errado nos meus negócios. Foi mesmo, foi eu ficar lá, tento ir para o outro lado, devagarinho e tal. Mas vamos olhar aqui alguma coisa, vamos. Você teve intimidade com o Espírito? Você gastou tempo orando em línguas? Não. Você tem condição? Você ora em línguas todos os dias? Não, só quando dá um arrepio. Pois é. As informações vêm por meio de você ter intimidade com o Pai. Amém, irmãos? As informações. Na verdade, as informações estão lá. A questão é que você não se coloca no sentido de ouvi-las. Você está tão envolvido com as coisas do mundo, que não é o nosso caso. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Diga assim, esse não sou eu. Que você não percebe a direção do Espírito. E tem gente, irmãos, que sai na tona mesmo e faz bobagens, né? Eu gostaria de ler mais um versículo, alguns versículos. Eu queria ir para 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 1. Mas deliberei isto comigo mesmo, a não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Eu vos escrevi isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia e coração vos escrevi, do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Vai? De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolar-lhes, para que o tal não seja de modo algum devorado por demasiada tristeza. Vai passando rápido, por favor. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Nós já estamos no 9. Para isso vos escrevi também, para que esta prova saber de vós, saber se sois obedientes em tudo. Versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de Cristo, por amor de vós, fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Versículo de número 11, ele diz, não ignoramos os seus ardis. Interessante, eu gostaria de parar em cada texto desse, mas eu estou lendo o texto para que você possa compreender as dificuldades que acontecem na vida do apóstolo Paulo, dentro do contexto. Depois você dá uma olhadinha. Mas ele diz assim, olha, nós temos que ficar atento aos ardis do diabo. Ele se levanta mesmo, ele fala, ele se move,
Ele faz algumas coisas para que nós possamos tirar a atenção que deveríamos estar fazendo. Ou o posicionamento que nós estamos. Ou que estamos em justiça. Amém, irmãos? Às vezes nós estamos tão bem em injustiça com Deus, na alegria medonha, um negócio terrível mesmo, massa, legal. Aí de repente, a esposa, o esposo, o filho, a vizinha. Amém, irmãos? Esses dias uma senhora alugou uma casa vizinha lá de casa e alugou e botou 5 cachorros. Tá 5 cachorros lá, glória a Deus, eles dormem direitinho. Mas arranjou mais um cachorrinho pequenininho que ele ficou latindo a noite todinha e eu não dormi. A gente tem que, sabe, ficar olhando para essas circunstâncias e dizer: Pai, é em nome de Jesus. Eu não tenho condição de fazer isso. Amém, irmãos? Então, ele se levanta com seus ardis. Né? Versículo de número, que a gente leu? O 11, né? Nós terminamos no 11. Não, foi? Parei no 11, né? Então, aí você vê o 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. E aí não vai dar para a gente continuar, mas eu quero que você entenda. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus. E é esse Espírito que nos guia. Amém, irmãos? O Espírito que provém de Deus, esse Espírito é que nos guia. Mas nós não recebemos o mesmo Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós não conhecemos o que foi dado gratuitamente por Deus a nós. E aí nós vacilamos na nossa vida. Uma das coisas que foi dada gratuitamente por Deus para nossas vidas foi o Espírito Santo, para sermos guiados por Ele. E se nós dispensarmos o Espírito Santo, nós não vamos viver essa vida que deveríamos viver. Que deveríamos viver. Amém, irmão? Que devemos viver, sendo guiado pelo Espírito. Amém? Você está comigo? Aí ele diz assim: as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana. Irmãos, as palavras que eu estou ministrando aqui, desde quando eu cheguei, ministrando louvor, tocando, não foram com sabedorias humanas, irmãos. Olha, eu vou te contar uma coisa, confessar uma coisa para vocês. Eu e minha esposa, nós passamos o dia aqui. Nós estávamos resolvendo umas coisas de exames e eu passei praticamente o dia deitado porque eu estava com dor de cabeça. Não haveria uma maior probabilidade de eu estar aqui. Eu ensaiei 2 horas da tarde ligar para o Marcelo: Marcelo, você ministra hoje, porque não dá para mim. Eu me mexia na rede e estava tonto. Amém, irmãos? Quando foi mais tarde um pouco, eu já ia falar 7 horas, quase 7 horas da noite. Eu ia falar para o Marcelo, aí quando o Marcelo vai dizer assim: pastor, não há probabilidade de nós irmos para a igreja. Aí eu peguei e disse assim: amém. Eu nem discuti nada não, só fui dizer amém. Irmãos, não é pela minha força, mas é a unção de Deus que está me renovando para estar aqui. Amém, irmãos? É a unção de Deus. Não pode ser pela minha força, nunca é pela minha força. Amém, Senhor Pai, então... É agora, Senhor. Eu não vou falar para a Rosana em cima das buchas. Amém? Vai ser agora. Mas eu estava pronto para isso, irmãos. Mas deixa eu te dizer, não é pelas nossas palavras. Então nós estamos no versículo de número 12, né? Número 13. As quais também falamos com palavras, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Amém, irmãos? Na verdade, eu estou falando coisas espirituais e você está aí comparando com coisas espirituais. De fato, se é ou se não é. E o fato é que nós que estamos sentados aí, que nós que estivermos sentados aí, conferir as coisas como os bereanos conferiam. Deixa eu ver se é mesmo. Descobriu o que é, corre para lá. Amém? Começa a ter intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Seja direcionado quentinho. Irmãos, tem tantas coisas quentinhas que o Espírito Santo pode te dar. Te guiar. Aleluia. E quando você olhar assim, não diga mais assim. Uma coisa. Que o Espírito Santo não é coisa. Diga assim: foi o meu Pai querido. Fala comigo. Me guiando. Não me abandonou. Não me abandona. Amém, irmãos? Aleluia. Aí, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque eles parecem loucuras, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diga assim, as coisas de Deus só se discernem espiritualmente, não tem como ser de outra forma. Não tem como ser com raciocínio humano e natural. Amém, irmãos? É espiritual. Mas o que é espiritual se discerne tudo bem. A ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Interessante, irmãos, que esse texto é um texto que nós vamos continuar na próxima quinta-feira para a gente embasar mais um pouco como ser guiado como Espírito. No Espírito. Na próxima quinta-feira, irmãos, eu vou dar alguns testemunhos de que como Deus guiou em alguns momentos da minha vida, fortificando a tua vida também. Mas eu quero que você saia daqui entendendo, irmãos, que há uma unção poderosa dentro de você, querendo te levar a lugares poderosos, querendo te ensinar, querendo te mostrar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Na verdade, quando você está dentro da palavra, você já sabe o que não fazer. Amém, irmãos? Quando nós somos instruídos pela palavra, nós já sabemos o que não fazer. Amém, irmãos? Nós sabemos que nós não podemos mais viver uma vida de prostituição, nós não podemos mais viver uma vida de adultério. Se nós enganarmos, nós não enganamos mais, porque há uma lei agora que opera dentro de nós, é a lei do Espírito. Diga comigo, a lei que opera na minha vida é a lei do Espírito. Aleluia. Para nós fecharmos, abre aí. Romanos capítulo de número 8. Está no nosso script ali, o último versículo que nós vamos ler. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão. Quem está em Cristo? Quem está em Cristo, diga amém. Aleluia. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga assim, eu não sou guiado pela carne. Eu sou guiado pelo Espírito. Eu não sou guiado pelas minhas vontades, sou guiado pelas vontades do meu Espírito, do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que conhece a profundeza de Deus, é o mesmo Espírito que está dentro de mim, conhecendo as minhas profundezas. Amém, irmãos? Aleluia. Você foi edificado? Aleluia. Fiquem na prática dessa palavra em nome de Jesus.